Olá, meu nome é Nara, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo vou explicar para vocês como eu faço as minhas anotações de leitura e principalmente compartilhar um pouco o meu processo de estudo. Então, se você deseja aprimorar sua forma de estudar ou está procurando novas ideias, continue assistindo esse vídeo. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é esclarecer uma diferença. Então, a primeira coisa que a gente tem métodos de estudo e a gente tem também um sistema, e é esse ponto que eu quero falar com vocês, porque eu faço uma diferenciação neles. Para mim, métodos de estudo significa o código de cores, significa também fazer anotações nos livros, enfim, toda a parte, digamos que prática. Enquanto que sistema, eu vejo o sistema mesmo como, eu gosto de pensar que é a forma de encarar os estudos. Então, significa o meu gerenciamento do meu conhecimento. Então, nesse sentido, esse vídeo em especial vai dar digamos, com foco e atenção no sistema, mas também não vou deixar os métodos de lado. Então, nesse sentido, pensando no sistema, questão de estudo, que é a forma de encarar os estudos, o gerenciamento do meu conhecimento, eu faço esse gerenciamento pelo sistema conhecido como Zettelkasten, que nada mais é do que uma palavra alemã para o caixa de fichas. Então esse método, esse método foi desenvolvido na década de, se não me engano, 70, 80, pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann, imagino que seja o nome dele, não sei dizer direito, mas ele foi criado por ele, mas ele não chegou a sistematizar e divulgar esse trabalho. Quem fez esse trabalho de sistematizar e divulgar foi se não me engano ele chama Socken Arens, que escreveu o livro How to Take Smart Notes, que já foi publicado no Brasil, inclusive é bem recente, uma publicação do ano passado, que chama Como escrever boas notas. Então, para eu explicar um pouquinho o sistema, eu vou pegar as minhas anotações que eu fiz sobre esse livro. Eu acho bacana mostrar também, né? Não só falar, mas mostrar. Então, eu vou abrir aqui, eu fiz esse esqueminha pra gente, né? Para eu não me perder hoje. Então, tá aqui, o How to Take Smart Notes. Então, essa foi a anotação que eu fiz. E um ponto interessante que eu quero comentar com vocês é que, por eu ter feito essa anotação, eu deixei muitas coisas de lado. Então, não significa que o que eu vou comentar hoje, vocês podem descartar o livro, de jeito nenhum. Por eu já ter uma experiência em estudo, já ter feito 2 faculdades, algumas coisas que ele comenta, eu acabei deixando de lado, porque ou é já algo que eu faço, ou porque não condiz com a minha realidade. Então, digamos que seja esses meus comentários no livro sobre mais como uma apresentação do livro do que necessariamente uma substituição do livro. Então vamos lá. Em How to Take Smart Notes, ou Como Fazer Boas Notas, ele divide as anotações que a gente faz em 3 tipos: a Fleet Notes, as Permanent Notes e Project Notes. Fleet Notes, como eu comentei aqui, são notas que podem ser escritas de qualquer maneira e depois serão descartadas. Já comentei aqui algumas vezes, mas eu uso o método GTD para me organizar. Então eu fiz aqui essa referência. Então é uma espécie de nota de rascunho que depois serem analisadas com uma caixa de entrada do GTD. E aí ele faz um comentário muito interessante, porque Fleet Notes também pode ser apenas sublinhar palavras em um texto ou fazer comentários nas margens. Por quê? Fleet Notes significa aquelas notas que não tiveram um desenvolvimento. Então, eu acho que isso é muito bacana de lembrar. Porque quando a gente faz a anotação no livro, tem que pensar por que a gente está fazendo aquela anotação e o que a gente vai fazer com ela. Porque se for apenas sublinhar por sublinhar, ela vai ser uma nota descartável. Com o passar do tempo, a gente vai esquecer, enfim. Depois ele fala das Permanent Notes, né, as notas permanentes, que são notas que elas não serão jogadas fora porque elas possuem informações necessárias. Elas foram trabalhadas e precisam ser armazenadas em algum lugar. E aqui ele faz uma diferenciação de notas de literatura e notas para publicação. De novo, cada um adapta a sua situação.
Para mim, hoje, isso não faz muito sentido. Eu entendo mais ou menos como ele fez essa divisão, porque a ideia do livro, né, o How to Take Smart Notes, além de ser um processo para estudar, ele também tem, digamos que a visão, né, o objetivo de publicação. É ajudar, digamos que acadêmicos a publicar trabalhos, enfim, tem esse contexto também incluído no livro. Mas aqui pro vídeo, para os meus estudos pessoais e acredito para a realidade nossa aqui de quem está assistindo, eu acho bacana essas duas diferenças aqui que o autor faz, que é nota de referência e nota conceitual. A nota de referência seria o fichamento, né? Eu sempre estou compartilhando aqui que eu estou fichando algum livro, enfim. Então aqui, o nota de referência oferece de modo sucinto o contexto relacionado ao texto, tendo em vista as notas de conceito. Elas são armazenadas em um sistema de referência e aí ele faz essa divisão como pasta de material bibliográfico. Então são os fichamentos puros e simples. Eu vou abrir um aqui para vocês, que é esse aqui. Então, aqui. Então, por exemplo, esse é um fichamento que eu fiz de uma leitura. Então eu tenho aqui o título do livro, a referência e todas as partes aqui do livro. Eu fiz comentários. Então, voltando aqui, nota conceitual já é bem diferente, porque nota conceitual é o desenvolvimento de uma ideia. Então, é um conceito que vai estar relacionado com outras notas de conceito e depois vai ser utilizado posteriormente em elaboração de texto, como eu comentei, essa outra visão, né? essa outra pegada do livro com foco na publicação. E aí, como que funciona isso, né? Porque pode ser, depois, já explico já, mas depois a gente tem o Project Notes, que são notas específicas para um projeto e que serão armazenadas de outra forma, mas o intuito desse vídeo elas não vão ser consideradas, né? Então aqui, nota de referência e nota conceitual. Vou abrir de novo essa leitura que eu fiz do Byung-Chul Han, é um livro de filosofia, e aqui eu tô, né? Aqui tá as partes do livro, os capítulos do livro, e aí eu fiz aqui minhas anotações. Então ele faz uma diferenciação do que é notícia e informação. Esses trechos que tem essa barrinha do lado significa que são trechos que eu copiei realmente do livro, enquanto que esses outros são com as minhas próprias palavras. Aqui, tá aqui, algumas referências que eu coloquei no meio do caminho, tá indo, é aqui que eu queria chegar. Então, tá vendo que essa nota aqui isso aqui é uma nota completa. Essa é uma nota de conceito, né? Voltando aqui, a gente tem a nota de referência e a nota conceitual. A nota de referência é toda essa nota relacionada ao livro do Byung-Chul Han. A nota de conceito é essa ideia que eu tive. Enquanto eu estava fazendo o fichamento, surgiu essa ideia e eu anotei. Então, minha ideia é, né? Uma vida centrada nos acontecimentos instantâneos não cria uma conexão com o passado. E, por sua vez, não cria uma experiência e, em última instância, não tem uma história. Que é história disciplina, né? História relacionada ao passado. Então, essa notinha aqui, esse comentário, eu vou abrir ela aqui para vocês, ó. Lógico, primeiro, digamos, o erro que eu fiz... Uma prática ruim é que eu não desenvolvi essa ideia. Então, com essa nota criada, né, essa nota conceitual criada, e aqui vai uma dica para vocês, um puxão de orelha para mim. Porque o que o Nicholas Gaiman faz, enfim, o Aaron Sorkin faz, é que a ideia da nota conceitual é, claro, você criar ela, sem dúvida, mas você desenvolver a ideia. E aqui é algo que eu não fiz. Mas, enfim, fica aqui a parte importante. Enfim, tem uma aqui, aí continua. Aqui tem outra nota também conceitual que eu fiz durante a leitura. Então, a desconexão com o mundo se dá pela falta de propósito, que é construído por meio da narrativa e não por dados puros. E enfim, a nota aqui continua, tem mais algumas referências. Então, é essa a ideia da nota conceitual. E uma coisa importante é que a nota conceitual ela precisa ser concisa e ter apenas uma ideia. Porque senão, na hora que você for relacionar as notas, você vai se perder ali no meio da multidão de pensamentos que você acaba fazendo durante o fichamento. Aí ele traz também os principais erros na categorização, que é tratar toda nota como permanente, ou seja, tudo é bom, nada é irrelevante, mas a gente precisa ter um pouquinho de como que eu posso dizer, de racionalização, né, para separar o joio do trigo. Depois, criar notas apenas pensando em projetos específicos. Então, se você ficar restringindo muito as suas notas, você vai perder a possibilidade de criar um conhecimento mais robusto, que ele fala que é a longo prazo. Porque a proposta também dessa questão de fazer boas notas é você poder relacionar as várias áreas do conhecimento. Se você ficar restrito em um projeto só, suas notas vão estar bem elaboradas, tudo, mas não vai ter todo o potencial que o sistema oferece. Depois, né, se tratar como toda nota é permanente, tratar também como toda nota como descartável. Então aqui, né, a ideia da Flipnote é apenas capturar o pensamento. A ideia no momento em que não é possível desenvolver mais profundamente. Então se você tratar como nota
toda nota como fleeting, significa que você só vai estar capturando o pensamento, não vai estar desenvolvendo esse pensamento. Outra questão também que eu anotei foi esse processo de leitura. O autor sugere algumas perguntas para a gente fazer em todo o material que a gente está lendo. Então, como essa ideia se relaciona com o meu, digamos, com o meu banco de conhecimento que a gente está construindo com o Zettelkasten? Esse argumento é similar com outro? Se for, qual outro? E outra coisa é relacionar autores, né? Então, o que para X significa isso e o que para Y significa isso. Então, aqui, a proposta de ter em mente essas perguntas é de manter o foco no tema das Sleepy Box Notes, que seriam as notas conceituais, para que conexões sejam realizadas de modo a acrescentar algo. E aqui ele faz um comentário importante, que as notas elas só serão valiosas a partir do momento que você consegue relacionar elas, tanto a nota conceitual quanto a nota de referência. E a última parte, que eu copiei isso aqui, você padronizar a forma que você lida com o fichamento e como escrever, digamos assim, facilita o processo e acaba agilizando também para você dar atenção para a coisa mais importante. Então, voltando aqui ao meu fichamento, vocês podem ver que eu usei muito segundo o autor, que é a minha interpretação do que ele falou, com a referência à página e mais. Dando, a questão do Zettelkasten, desse método, o ponto-chave que eu considero dele é de que você de você fazer conexões com outros temas. Então, voltando aqui a essa nota, então eu relacionei aqui, eu vou abrir certinho, então eu relacionei com o Walter Benjamin, esse texto do Walter Benjamin, narrador, considerações sobre Albert Leskov. Depois também relacionei com Ilusões Perdidas, então essa ideia de poderes invisíveis e até mesmo a transição da narração para a informação, em certo sentido, está presente em Balzac, porque vemos o papel da imprensa em mudar a realidade com base nas informações, e no caso da história, a disputa entre imprensa e literatura. Então foi uma leitura que eu fiz e pensei, durante o fechamento, como que ele relacionava com o tema também. Outro também, e aqui já é bem diferente, digamos que a referência, é que aqui, essa questão da experiência estar ligada com a existência de uma história pode ser entendida no episódio Inner Light de Star Trek e no episódio da Harmony. A experiência é transmitida por meio da linguagem dos personagens. Então é você trazer essas referências externas e relacionar com o tema que torna o assunto muito mais interessante. Então eu estou falando aqui de um livro de filosofia, mas também estou citando, por exemplo, Balzac e Star Trek, Jornada nas Estrelas. E aqui também é outra ideia, que eu, nesse caso eu vi na faculdade e de novo lembrei e trouxe aqui para o fechamento. Outra também foi a náusea. Então, aqui no caso, o autor usa a náusea como exemplo. E aqui também outra coisa, o desencantamento com o mundo. Quando eu li esse capítulo, na hora eu lembrei do Drummond. Mas eu fiz uma nota para mim mesma, Algo importante para lembrar em relação a esse livro é de que o autor está falando do ponto de vista do indivíduo, e não da literatura ou mesmo do escritor, que precisa utilizar da narração, no caso da literatura, para criar um sentido no mundo, ou pelo menos tentar entender. Por exemplo, Drummond, em Claro Enigma, escreve poemas pós-Segunda Guerra Mundial que mostram o desencantamento do lírico do mundo. Assim, é por meio da narração que ele busca refletir sua situação. Outro autor também que eu relaciono é o Stefan Zweig, como o de ontem. Ele cria uma autobiografia não centrada nele apenas, mas na ideia do que significava ser um europeu antes das guerras mundiais, e que também mostra o seu desencantamento. E é isso, essa ideia do Zettelkasten, você criar notas e principalmente relacionar as notas. E, assim, como vocês estão conferindo, eu estou usando o Obsidian. É importante lembrar que o Obsidian ele é a ferramenta do sistema Zettelkasten. Ele não é o sistema Zettelkasten. Eu gosto dele, o diferencial principal que eu vejo nele é a possibilidade de você criar essas relações entre as notas da forma mais simples possível. Literalmente, durante você estar digitando, você cria a relação e vai abrindo ali os links para ir conversando e complementando as notas. É assim que eu faço as minhas anotações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham tirado ideias novas. E aqui na descrição vai ter o link para a compra do livro, porque, como eu comentei, esse meu comentário não substitui a leitura do livro. Cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma experiência na área de estudos, então vale a pena conferir o livro, ler o livro para ver o que mais o autor tem para falar, porque eu posso ter deixado coisa de fora que pode ser importante para vocês também. E a gente se vê na próxima.